Você sabe o que é prescrição farmacêutica? Prescrição farmacêutica? Nunca ouvi falar. Prescrição farmacêutica? Não conheço. Não, eu não sei o que é prescrição farmacêutica. Olha, eu nunca ouvi falar sobre prescrição farmacêutica, eu não sei o que é. Como vimos, a prescrição farmacêutica ainda é um tema desconhecido da maior parte da população. Por isso, vamos entender melhor o que é esse serviço e seus benefícios para a saúde. A prescrição farmacêutica é o ato pelo qual o farmacêutico seleciona e documenta terapias farmacológicas e não farmacológicas e outras intervenções relativas ao cuidado à saúde do paciente, visando a promoção, a proteção e recuperação da saúde e a prevenção de doenças e de outros problemas de saúde. Em vários sistemas de saúde do mundo, profissionais não médicos estão autorizados a prescrever medicamentos. Esta prática tem modos específicos para cada profissão e é efetivada de acordo com as necessidades de cuidado do paciente e com as responsabilidades e limites de atuação de cada profissional. Bom, a prescrição farmacêutica nada mais é do que o que o farmacêutico já faz todo dia. Todo dia o farmacêutico é solicitado a explicar, a indicar produtos, a passar orientações sobre o uso de determinados produtos que as pessoas poderiam comprar e levar para casa sem falar com ninguém. Então vamos pôr um exemplo aí. Um analgésico, um medicamento que não tem uma tarja vermelha, não tem aquela venda sob prescrição médica. O farmacêutico a pessoa pode comprar esse produto livremente em qualquer farmácia desse país, pode levar para casa sem conversar com ninguém e pode utilizar errado e pode ter um problema muito sério. Ou ela pode chegar até o farmacêutico e solicitar a ele, descrever a ele qual é o problema que ela está passando, qual que é o problema que a levou até a farmácia, como as pessoas fazem diariamente nas farmácias desse país. E o farmacêutico agora, com a prescrição farmacêutica, ele pode documentar essa orientação, essa indicação. Então, diariamente já se faz isso, as pessoas já trazem os problemas, os farmacêuticos indicam produtos e orientam sobre a utilização desses produtos. A diferença é que agora isso pode ser feito de uma forma correta, documentada pelo farmacêutico, a orientação será mais completa e a segurança para o paciente vai ser muito maior. A prescrição farmacêutica, na realidade, ela vem como uma exigência ou uma indicação do nosso Conselho de Farmácia para que este ato do farmacêutico seja registrado, para que a população tenha cada vez mais um serviço do farmacêutico com segurança, já que até hoje ela vinha tendo acesso a esse serviço, mas de uma forma que não houvesse o tal registro. Antes de conhecermos mais sobre prescrição farmacêutica e seus benefícios, devemos entender melhor o papel do farmacêutico, da farmácia e dos medicamentos em nossa saúde. Vamos começar pelas farmácias e drogarias. Farmácias e drogarias são consideradas os principais estabelecimentos de saúde em nosso país, presentes na maioria dos municípios brasileiros. É importante conhecermos a diferença entre farmácias e drogarias. Farmácias, estabelecimentos de saúde que comercializam medicamentos industrializados e manipulados. Drogarias, estabelecimentos de saúde que comercializam medicamentos industrializados. Acho que o papel da farmácia nas comunidades, além de prover produtos relacionados à saúde, é a informação dos usuários, principalmente de medicamentos, sobre o uso correto de medicamentos. De acordo com a legislação, as farmácias e drogarias só podem comercializar medicamentos e produtos relacionados ao cuidado à saúde previamente aprovados pela Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária que regula e controla este segmento. As farmácias e as drogarias também podem oferecer alguns serviços que beneficiam a saúde da população. São eles: atenção farmacêutica. É um atendimento personalizado, realizado em um local isolado, onde o farmacêutico lhe fará algumas perguntas para identificar melhor seus problemas de saúde e tirar todas as dúvidas sobre os medicamentos que você precisa, oferecendo informações mais detalhadas, inclusive por escrito.
Esse tipo de atendimento é muito importante para pacientes que precisam utilizar vários medicamentos ao mesmo tempo ou que têm doenças crônicas que exigem tratamentos longos e estão mais sujeitos a complicações. Uma boa orientação pode fazer a diferença entre o sucesso e o fracasso do tratamento. Verificação de pressão arterial, temperatura corporal, taxa de açúcar no sangue, glicemia capilar. Administração de medicamentos mediante apresentação de receita médica. Injeção, inalação. Atenção farmacêutica domiciliar. Caso a farmácia ou drogaria possua mais de um farmacêutico, um dos profissionais poderá se deslocar até a sua casa para prestar esses serviços a domicílio. Perfuração do lóbulo auricular para a colocação de brincos. Atenção! Toda farmácia e drogaria deve possuir alvará licença sanitária expedida pela Vigilância Sanitária e o certificado de regularidade do Conselho Regional de Farmácia, CRF, em local visível para o público. São esses órgãos que fiscalizam a qualidade dos produtos e serviços oferecidos nesses locais. A dispensação de medicamentos e os serviços devem ser realizados por um profissional especializado e habilitado, que é o farmacêutico. Ele cumpre um papel fundamental na promoção e garantia da saúde. E por lei, todas as farmácias e drogarias devem contar com a presença do farmacêutico para atendimento durante todo o horário de funcionamento, pois ele é o responsável por esse ambiente de assistência à saúde. O farmacêutico dentro da farmácia é o profissional que tem como responsabilidade orientar cada cidadão que venha em busca de um medicamento. Nós temos os medicamentos que são dispensados, que são oferecidos, apresentados à população sob a prescrição de um médico ou de outro profissional, né? E temos aqueles que estão de livre acesso e que o farmacêutico faz uso da prescrição farmacêutica para registrar aquilo que ele habitualmente tem feito até hoje, né? De uma maneira não registrada. Se você estiver em uma farmácia ou drogaria que não contar com a presença de um farmacêutico para orientá-lo, você pode denunciar ao CRF de seu estado e à Vigilância Sanitária de seu município, pois ser atendido pelo farmacêutico é um direito seu. Não se esqueça, exija, ligue e denuncie. 0800 770 2273. Informe-se. 11 3067 1450. Agora vamos entender o papel dos medicamentos e por que a prescrição farmacêutica é importante. Medicamentos são produtos especiais elaborados com a finalidade de diagnosticar, prevenir, curar doenças ou aliviar seus sintomas. Além do efeito benéfico, os medicamentos podem causar efeitos colaterais. Ou seja, só utilize medicamentos quando realmente necessário, sob orientação do médico e/ou do farmacêutico. Existe uma categoria de medicamentos muito utilizada pela população que são os MIPs, medicamentos isentos de prescrição. São medicamentos que não precisam de receita médica para serem comercializados. Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, os medicamentos isentos de prescrição MIPs são os medicamentos aprovados pelas autoridades sanitárias para tratar sintomas e males menores, disponíveis sem prescrição ou receita médica devido à sua segurança e eficácia, desde que utilizados conforme as orientações disponíveis nas bulas e rotulagens. Ou seja, estes medicamentos já são utilizados há muitos anos e os profissionais de saúde já conhecem bem seus efeitos e interações. Estes medicamentos, apesar de serem conhecidos, podem levar perigo caso ingeridos ou utilizados de forma inadequada, sem o conhecimento de seus benefícios e efeitos. Por isso, a importância do farmacêutico em orientar a população sobre esse tipo de medicamento. A questão da intoxicação por medicamentos é um sério problema de saúde pública que preocupa as autoridades sanitárias e médicas. Por isso, foi criado o CEATOX, Centro de Assistência Toxicológica do Instituto da Criança, do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.
O principal objetivo do CEATOX é fornecer informações específicas em caráter de urgência a profissionais de saúde e população em geral, nas eventualidades de envenenamento, exposição a substâncias tóxicas, contaminação com defensivos agrícolas, acidentes com animais venenosos e reações adversas a medicamentos, via telefone, auxiliando no diagnóstico e tratamento. Caso você tenha algum problema ou emergência com medicamentos, ligue para o CEATOX pelo telefone 0800 0148 110. Quando ligar, tem algumas informações que são úteis para o atendimento, como idade do paciente, peso do paciente, como foi o contato com o produto, quanto tempo de exposição, ingesta, os sintomas que o paciente está apresentando, informações sobre o produto, tenha a embalagem em mãos, um número de telefone para contato. Além disso, o CEATOX orienta que nunca deve ser provocado vômito ou oferecido nada sem orientação. A automedicação pode ser perigosa. Sem a supervisão de um profissional habilitado, você correrá o risco de usar um medicamento que, além de não trazer nenhum benefício, poderá mascarar uma doença grave ou prejudicar o funcionamento do seu organismo. Agora que conhecemos a importância e o papel do farmacêutico, da farmácia e dos medicamentos, vamos entender os detalhes da prescrição farmacêutica e seus benefícios na saúde da população. Segundo o Conselho Federal de Farmácia, atualmente o farmacêutico está autorizado a prescrever medicamentos e outros produtos com finalidade terapêutica, para os quais não se exija prescrição médica, incluindo medicamentos industrializados e manipulados, plantas medicinais e seus derivados. Eu sempre tenho afirmado, que não há diferença entre o medicamento manipulado ou o medicamento que seja produzido em escala industrial. Dentro da regra e dentro do que recomenda o Conselho de Farmácia, todo medicamento que seja de acesso livre à população e que, por conceito e princípio, sempre precisam ter orientação de profissional, serão utilizados na prática do dia a dia do farmacêutico. Ou seja, não tratamos se o medicamento é produzido em escala individual ou escala industrial, mas desde que ele esteja dentro do arsenal que o farmacêutico tem por responsabilidade de trabalhar e orientar a população. E medicamentos fitoterápicos e homeopáticos também podem ser prescritos pelo farmacêutico? Os medicamentos fitoterápicos e homeopáticos, eles podem ser prescritos pelo farmacêutico. Porém, os medicamentos homeopáticos, eles exigem que o farmacêutico tenha uma especialização em homeopatia para poder estar prescrevendo. Para prescrever medicamentos homeopáticos e terapias relacionadas às práticas integrativas e complementares, como por exemplo a fitoterapia, o farmacêutico deverá ter conhecimentos específicos sobre essas práticas. E quanto aos medicamentos tarjados? Em algumas situações especiais, o farmacêutico também pode prescrever medicamentos que exigem receita médica, tarjados. Para isso, o paciente deverá ter sido previamente avaliado e diagnosticado pelo médico, e o farmacêutico deverá estar inserido em um programa de saúde ou respaldado por meio de protocolos, diretrizes ou normas técnicas estabelecidos em colaboração com instituições de saúde. Neste caso, o farmacêutico também deve possuir título de especialista na área clínica. Medicamentos tarjados, para que um farmacêutico possa estar prescrevendo, ele precisa de uma especialização numa área chamada farmácia clínica. E mesmo assim, ele precisa de uma relação mais próxima com um profissional prescritor médico ou dentista, para que ele possa estar, no caso de uma prescrição de um tarjado, sendo assessorado também por esses profissionais. O farmacêutico é um profissional de saúde com profundos conhecimentos sobre os medicamentos. Ele estuda como são elaborados, para que servem, como agem no organismo, seus efeitos benéficos e também os efeitos colaterais, além de saber quando eles não podem ser misturados entre si ou com os alimentos, e utilizará esse conhecimento para realizar uma prescrição. Além do farmacêutico, outros profissionais também podem prescrever? A prescrição farmacêutica é restrita ao farmacêutico, sem dúvida. Agora, existem os outros profissionais prescritores, o médico, o dentista, veterinário. Porém, a prescrição farmacêutica é única do farmacêutico.
Muita gente ainda tem uma dúvida. Se os medicamentos são isentos de prescrição, por que prescrever? O problema, essa é a grande questão. Não ser isento de prescrição médica não significa que ele não possa causar algum efeito colateral. Então, é muito importante que o farmacêutico faça uma avaliação se realmente é necessário o paciente utilizar esse medicamento. Hoje em dia, a população ela acaba muitas vezes utilizando medicamentos de forma inadequada por achar que não tem problema. Muitas vezes um medicamento pode mascarar um problema mais sério e que muitas vezes o farmacêutico indica essa pessoa para o médico. O medicamento, como o próprio nome já diz, ele é isento de prescrição médica, mas ele não é isento de orientação. E a utilização de qualquer medicamento, por mais simples que pareça, ela traz riscos. Então, um medicamento ele pode trazer um risco, um medicamento simples que você compra livremente, ele pode trazer um risco na sua própria utilização, no uso de uma dosagem inadequada, ele mesmo pode causar alguma reação alérgica, pode causar alguma intolerância, ou ele pode interagir com outros medicamentos, ele pode mascarar uma outra doença. Então, a utilização de qualquer medicamento traz riscos. Veja um exemplo. Outro exemplo que a gente pode citar também é o uso do paracetamol, né, que é um medicamento que ele, quando utilizado em doses elevadas ou por muito tempo, ele pode causar problemas hepáticos no paciente. Então a pessoa muitas vezes não tem consciência, né, e usa doses elevadas desse medicamento. Então isso também é uma orientação que o farmacêutico tem que dar para a pessoa, né? Quando a pessoa vem comprar um medicamento, paracetamol na farmácia, orientar pessoas quanto às doses máximas diárias que ela pode usar. Tem um caso interessante, né? Isso acontece geralmente com pediatria, né? As mães ansiosas para que o medicamento faça efeito ou para que a criança, né, faça a ingesta do medicamento mais facilmente, têm o hábito de ofertar o medicamento junto com a alimentação, né? Nós temos dois pontos a destacar. Primeiro, jamais ofertar o medicamento junto com a alimentação, porque pode haver uma interação deste medicamento junto com a alimentação e que diminui o efeito deste medicamento. E segundo, que se o medicamento não tiver um sabor agradável à criança, ela vai deixar de, além de não tomar o medicamento, vai deixar também de ter alimentação. Né? Então ela acaba sendo prejudicada por dois pontos. O farmacêutico, né, ele tem conhecimento e tem experiência para alertar os pais sobre esse perigo. Também vale um alerta. Se você ingerir algum medicamento e este fizer algum efeito indesejado, você deve avisar imediatamente ao médico ou ao farmacêutico. Sempre. Qualquer reação adversa, qualquer suspeita, e mesmo que seja infundado, acho que o farmacêutico se sente orgulhoso, né, quando a população procura ele para orientação. Eu acho que isso é importante, né? A figura dele é para isso mesmo, é para que oriente. Então, qualquer reação adversa, qualquer suspeita, mesmo que a pessoa ache que não tem importância nenhuma, acho que ela deve procurar o farmacêutico, telefona na farmácia, vá à farmácia, né, retorne lá e converse com ele que ele vai prestar todas as informações. O ato da prescrição farmacêutica é muito importante para o paciente, pois é nesse momento que ele pode tirar todas as dúvidas sobre a medicação que ele irá utilizar. Bom, no ato da prescrição farmacêutica, o paciente vai ter claro, né, o nome da substância e a dosagem que ele está levando, ou da fórmula, né, a forma de uso, a posologia, o prazo do tratamento, por quanto tempo ele vai estar utilizando esse medicamento, né, e além da prescrição farmacêutica, é gerado também um formulário de atendimento farmacêutico, que é um tipo de prontuário. Né? Então, o que o paciente leva é a prescrição, porém também fica na farmácia o formulário de atendimento farmacêutico, que é uma forma do farmacêutico poder, no momento de retorno do paciente, ter acesso às informações que foram passadas no primeiro ou segundo atendimento. Né? A prescrição farmacêutica, ela é como uma prescrição médica, a prescrição de um dentista. É um documento onde o farmacêutico registra o número de tomadas, o medicamento, é uma forma de que o paciente tenha um documento em mãos, ao invés de ter uma escrita, como foi por muito tempo um hábito, uma escrita na própria embalagem do medicamento ou algo similar. Com a prescrição, o paciente recebe a orientação por escrito, ou seja, o ato fica documentado. O farmacêutico, profissional de saúde, se responsabiliza por esta prática, o que traz mais segurança para o paciente.
Olha, o farmacêutico, quando ele está presente numa farmácia, ele já está exigindo essa responsabilidade, né? Mesmo que ele seja o corresponsável, ele tem o nome dele sendo ali registrado como responsável daquela farmácia. Pode não ser o responsável técnico, porém ele ou é o corresponsável ou outro farmacêutico com outros cargos, porém, se é farmacêutico que está prescrevendo, ele está assumindo a responsabilidade por aquele estabelecimento. Outra questão importante é que o farmacêutico não pode fazer diagnósticos de doenças. Não é permitido ao farmacêutico fazer diagnóstico de doenças. O farmacêutico vai trabalhar com informações que o paciente lhe passar, com perguntas que ele fizer e com informações oriundas aí do seu conhecimento sobre a questão da saúde e o quadro aí dos problemas de saúde menores que podem ser tratados com os medicamentos isentos de prescrição, com as orientações gerais de saúde, que implicam muitas vezes encaminhar a pessoa ao médico, encaminhar um serviço de saúde aí para um atendimento emergencial. Nem é o trabalho do farmacêutico fazer diagnóstico, esse é um trabalho do médico, é ele que tem que fazer essa parte aí do atendimento à saúde. Agora vamos ver os principais benefícios da prescrição farmacêutica para o paciente. Nesse ponto, quando a gente fala em prescrição farmacêutica, é um grande ganho para a população. Primeiro porque ele pode ter uma ajuda ou uma orientação direta de um profissional habilitado para esse tipo de tratamento. Por exemplo, lembrando, prescrição farmacêutica é para MIPs, ou seja, medicamentos isentos de prescrição médica. E muitas pessoas até ficam na dúvida, falam, mas para que eu preciso fazer uma prescrição de um medicamento que seja isento de prescrição médica? Mas o próprio nome já fala, é isento de prescrição médica, não é isento de ação, não é isento de reação, não é isento principalmente de orientação. Quando a gente fala que é uma vantagem para a população, é a vantagem que a pessoa vai ter do seu direito garantido de ser orientada por quem estudou para fazer isso. Porque quando a gente vai tomar um medicamento, não importa qual seja esse medicamento, ele vai fazer algum efeito no seu organismo. Se ele faz algum efeito no seu organismo, você precisa saber como deve tomá-lo. E um profissional farmacêutico, ele está preparado para te orientar como é que você vai tomar esse medicamento. Portanto, a população só vai ter benefícios. Se eu tomo um medicamento da forma correta, no horário correto, o meu tratamento vai ter mais sucesso. Porque não adianta nada eu tomar uma tonelada de medicamentos de forma inadequada, de forma errada. Por isso que a gente fala, procure o farmacêutico. Você tem direito, isso é um direito por lei garantido para você. Então não toma um medicamento, não, mas todo mundo toma e na propaganda fala. Toma cuidado com isso, porque a propaganda fala o que é geral. Não se sabe como é que seu organismo se comporta. Então preste atenção que todo medicamento ele faz uma ação. E cada organismo responde de um jeito diferente, portanto, o farmacêutico pode fazer a diferença em casos de medicamentos que precisem ser tomados para você melhorar ou não. Não se esqueça, todo medicamento pode causar algum efeito colateral. Por isso, a orientação do farmacêutico é muito importante. Se você quiser saber mais sobre prescrição farmacêutica e seus benefícios, converse com seu farmacêutico. Mas já anote algumas dicas e procure mais informações no Núcleo de Saúde de sua cidade. Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, CRF-SP. Site www.crfsp.org.br. Disque denúncia 0800 770 2273. Atendimento 11 3067 1450. Conselho Federal de Farmácia. Site www.cff.org.br. Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Site www.anvisa.gov.br. Ceatox, Centro de Assistência Toxicológica do Instituto da Criança, do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Fone 0800 014 8110. Site www.ceatox.org.br. O farmacêutico é um profissional aliado de sua saúde e agora ele pode orientá-lo de uma maneira mais completa e documentada. A prescrição farmacêutica é mais um benefício em prol de nossa saúde.
Seu objetivo não é substituir a prescrição médica, mas trazer mais segurança ao paciente nas situações leves, que não requerem um atendimento médico, mas exigem cuidados e orientações básicas de saúde. A prescrição farmacêutica, de forma alguma, substitui uma consulta médica. Nós estamos com a prescrição farmacêutica para adicionar mais uma ferramenta de saúde para a população. Tanto médico quanto farmacêutico podem contribuir muito para a saúde de um paciente. Muitas vezes o paciente chega na farmácia e nós não prescrevemos nada, simplesmente orientamos, vá ao médico. Então jamais essa prescrição vai substituir a consulta médica. Como vimos, o cuidado com a nossa saúde passa pelo farmacêutico. E a prescrição farmacêutica é concebida como ação de recomendar algo ao paciente. Tal recomendação pode incluir a seleção de opção terapêutica, a oferta de serviços farmacêuticos ou o encaminhamento a outros profissionais ou serviços de saúde, sempre com a missão de zelar pelo bem-estar da população.